Então, eu vou dar continuamente mais aí embaixo para vocês entenderem melhor a leitura. Mas não retirei dele a minha graça, como a retirei de Saul. Olha o que ele fala. Mas não retirei dele a minha graça, como retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Veja que Saul foi expulso da presença do Senhor, por isso que ele morreu na guerra. Então ele perdeu a graça de Deus. Então significa que você e eu não seguir Jesus, nós vamos perder a graça de Deus. Deus vai se afastar de nós. Não fique pensando como pregador. Ele pode ser famoso como for. Se ele disser para você que Deus não castiga, essa pregação não pegue. O conselho que eu dou, não pegue. Por quê? Porque Deus castiga a gente. Quando ele se afasta da gente, o castigo vem. O castigo vem. Então, veja bem. Saul, ele se achou Deus, parou de temer a Deus, respeitar e amar. Então Deus tirou a graça dele. Quando Deus tirou a graça dele, Saul perdeu, teve medo. Vocês entenderam? Quando a gente teme a Deus, quando a gente ama a Deus, quando a gente obedece a Deus, a gente tem medo, mas não é aquele medo. Porque o próprio Jesus manda o Espírito Santo e a gente nos dá coragem. Então entenda, quando você está com Deus, você não tem medo. Se você tiver muito com medo, é porque você não está em Deus. Você não está com Jesus. Então, para você não ter medo, você tem que estar com Cristo. Você tem que estar em Cristo. Porque Jesus, ele é o espírito de coragem. Ele vai dar sabedoria para você sair de qualquer situação. Quantas vezes eu já estava em situação que eu olhava ao redor assim, não tinha saída. E no último segundo, vou dizer assim, dos acréscimos, Jesus nos mostra uma luz. Deus nos mostra uma luz. É assim que ele faz com a gente. Você também acha que alguém, você já deve ter parecido também, uma situação parecida com essa. Às vezes você está no fundo do poço. Olha para os quatro cantos, não vê tudo escuro. Ou seja, não vê saída. E de repente, do nada, nos acréscimos, você vê uma luz. Ali foi Deus que iluminou você. Foi Deus. Não tenha dúvida. Então, Deus, ele dá a graça para a gente. Mas para a gente manter essa graça, é preciso manter conectado com Ele. Quais são essas conectação com Ele? Orações, adorações, igreja, missa, celebração, terço, rosário, ladainha Nossa Senhora, ladainha de outros santos, então música católica ou evangélica também, não tem problema música católica e evangélica, porque música não tem problema. Vai depender de alguma letra, se tiver uma letra que não seja agradável para o católico, aí você deve escolher outras. Então, coisas que agradam a Deus, pregações, quando você para escutar pregações, aí está agradando a Deus. Está se conectando com Deus. Por isso que eu digo para vocês assim, quanto mais você se afasta das coisas do mundo, de tudo do mundo, dinheiro, ganância, soberba, orgulho, vaidade, cachaça, bar e festa. Tudo que você afastar mais essas coisas e você escuta a palavra de Deus, mais forte espiritualmente você fica, mais Deus está com você, mais você sente mais a presença de Deus. Então veja que Saul perdeu a graça porque se afastou de Deus, se achou rei, se achou melhor do que todos. Não tinha a humildade que Davi teve de reconhecer o Deus de Israel. Então, gente, a leitura é grande, mas ao mesmo tempo bonita. Bonita, porque nos ensina muita coisa, muita coisa. Eu vou terminar. Tua casa e teu reino será tão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã
comunicou a Davi todas as palavras e todas as revelações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, você vê que foi o mensageiro, foi Natã, quem deu essa notícia a Davi. Disse as palavras a Davi. E anunciou essa grande notícia para Davi. Foi Natã, não foi Deus falando diretamente. Por isso que muitas vezes a gente quer o orgulho, quer que Deus fale com a gente. E Deus está usando pessoas para falar com a gente. E a gente sem perceber, sem dar em conta. Quantas vezes você está em situação de perigo, alguma coisa assim, e vê uma palavra ali chave de alguém, ou que seja uma mensagem na rede social, no Zap, ou em qualquer lugar, e aquela mensagem você pegou, entrou no seu coração, e você falou, não vou fazer mais esse mal. Ou seja, você também rezou e acalmou. Pronto. Deus enviou aquele profeta, aquele anjo, para te ajudar. E quantas vezes, até pessoas pagãs, vou dizer assim, pagãs, lhe ajudam em situações de perigo, ou um pneu fura, quebra um carro, alguma coisa, chega um pagão e lhe ajuda. Ali foi Deus. Não é porque ele foi pagão. Deus escolheu ele para te ajudar. Então veja que Deus está escolhendo pessoas, não é? A gente não pode ser só o centro. Por isso que eu sempre falo assim, Deus fala comigo e tal e tal. Tem vezes que ele não fala. Por esses dias mesmo eu não senti ele falando assim comigo. Não vou dizer o motivo que eu não sei. Então, só que tem os padres que eu tenho que escutar a palestra dele. Tem os pregadores na internet. Tem pessoas ao meu redor falando de Deus. Então tudo isso eu tenho que estar alerta que é Deus falando comigo. Porque Deus usa de várias maneiras para falar conosco. De uma criança até um adulto, um idoso. Ele usa essas pessoas para falar com você e comigo. Por isso que a gente tem que estar alerta, igual um gavião, com os olhos abertos, vigiando tudo. Por quê? Porque às vezes Deus pode falar através de uma pessoa e você sem perceber. Usar uma pessoa sem você perceber. É isso. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas também. Ah, mas é a pessoa que não vai para a igreja. Mas às vezes tem uma palavra-chave para você te ajudar. Ah, pessoas que só andam isso. Mas Jesus pode tá escolhendo essa pessoa para dar alguma mensagem. E você não vai perceber. Quantas vezes criança nos dá uma mensagem de Deus? Quantas vezes você já recebeu um abraço do nada de uma criança? E Deus ali te abraçando, aquela criança. Às vezes você fala assim, ô Senhor, eu queria um abraço agora nesse momento. Aí tem uma criança ao seu redor, chega perto de você. Aí você acha que aquela criança não é Deus, é Deus ali. Do seu lado e você sem perceber. Querendo um abraço, te abraçar. Eu tinha uma história aí de uma mulher que ela testemunhou. É porque eu não lembro com o nome dessa mulher. Ela deu um testemunho aí nos conteúdos. E eu podia falar para vocês sobre esse testemunho dela. Eu vou terminar o vídeo, aí eu vou fazer outro e vou falando para vocês a história.